Olá! Hoje vamos falar de um tema que por vezes pode gerar alguma preocupação, mas que é muito importante compreender: as massas ovarianas. O objetivo é desmistificar o assunto, perceber o que são, que tipos existem e, mais importante, o que realmente interessa saber. E vamos começar logo pela informação mais importante de todas. Antes de qualquer outra coisa, é fundamental que este número fique claro. A esmagadora maioria, entre 80% a 85% das massas ovarianas, não é cancro. Este é o ponto de partida para toda a nossa conversa. Bem, para nos organizarmos, este vai ser o nosso caminho. Começamos com uma introdução geral, depois mergulhamos nos tipos de massas benignas, olhamos para os casos borderline e malignos, falamos dos sinais e sintomas, de como o risco é avaliado e, por fim, vemos algumas estatísticas importantes. Então vamos lá. É bom saber desde já que encontrar uma massa ovariana é um evento clínico bastante comum, faz parte do dia a dia da ginecologia. De uma forma bem simples, o que é uma massa ovariana? É qualquer tipo de crescimento que aparece nos ovários. A palavra massa pode assustar um bocado, não é? Mas, como já vimos, na maioria das vezes estamos a falar de algo benigno. O que importa mesmo não é a presença da massa, mas sim a sua natureza. Agora, vamos concentrar-nos naquilo que acontece na grande maioria dos casos. Perceber os diferentes tipos de massas benignas é o melhor caminho para desmistificar muitos destes diagnósticos e, claro, para diminuir a ansiedade que eles podem causar. Os mais comuns de todos são os cistos foliculares. Estes estão diretamente ligados ao ciclo menstrual. Basicamente, são folículos que, em vez de libertarem o óvulo, continuam a crescer um pouco mais. Por isso é que são chamados de funcionais, porque vêm do funcionamento normalíssimo do ovário. Outro tipo muito comum é o cisto de corpo lúteo. Depois da ovulação, o que sobra do folículo vira o corpo lúteo. Se em vez de desaparecer ele se fechar e encher de líquido, pronto, forma-se um cisto. Mais uma vez, é algo que faz parte da fisiologia normal do ciclo. E isto ajuda a explicar porque é que, por vezes, os cistos doem. Um cisto hemorrágico acontece quando um pequeno vaso sanguíneo sangra para dentro do cisto. Este sangue aumenta a pressão, estica a parede do ovário e é por isso que, mesmo sendo benigno, pode ser bastante doloroso. Além dos cistos que vêm do ciclo menstrual, existem outros tipos benignos. Os endometriomas, por exemplo, estão ligados à endometriose. Os teratomas são um caso curioso, porque podem conter vários tipos de tecido, como o cabelo ou dentes. E depois temos os fibromas e os cistadinomas, que são outros tipos de tumores, mas que continuam a ser benignos. Ok, agora vamos respirar fundo e falar daquela minoria de casos, os mais sérios. É muito importante percebermos a diferença entre tumores borderline, que são uma espécie de meio-termo, e os tumores malignos, que são o cancro propriamente dito. A diferença crucial está toda numa palavra: invasão. Os tumores borderline têm células anormais, sim, mas não invadem o tecido à sua volta. Já os tumores malignos fazem isso. E é esta ausência de invasão que faz toda a diferença e que lhes dá um prognóstico muito mais favorável. E como crescem muito devagar, mais de 80% dos tumores borderline são descobertos logo em fases iniciais. Se juntarmos isso ao facto de não serem invasivos, o resultado é, regra geral, um prognóstico muito bom. E aqui chegamos a um dos maiores desafios quando falamos de massas ovarianas: os sintomas. Ou, mais precisamente, a falta deles. Vamos ver porquê. E este é o ponto central. A grande maioria das massas, sejam elas benignas ou até mesmo um cancro numa fase muito inicial, não causam sintoma absolutamente nenhum. Muitas vezes são descobertas por mero acaso, num exame de rotina feito por outro motivo qualquer. No entanto, quando os sintomas aparecem, e principalmente se forem persistentes, aí sim é preciso dar-lhes atenção. Este quadro mostra o que se deve procurar. Coisas como dor pélvica ou abdominal que não passa, inchaço abdominal persistente e, claro, durante um exame clínico, se for encontrada uma massa mais fixa e regular, isso acende logo um sinal de alerta. Então, depois de uma massa ser detetada, como é que se avalia o risco? Como é que os médicos percebem se é algo preocupante ou não? Bem, não é um único fator, é um conjunto de coisas. O processo é quase como montar um puzzle. Primeiro, a imagem, como um ultrassom, para ver o aspecto da massa.
Depois, a história clínica, pessoal e da família para dar contexto. A seguir, o exame físico para ver se há sinais concretos. E, por fim, as análises de sangue, os chamados marcadores tumorais, que podem dar mais uma pista. E dentro desta avaliação de risco, há fatores que pesam mais. A idade é um dos principais, claro, mas ter uma história familiar forte, especialmente com aquelas mutações genéticas mais conhecidas, como a BRCA1 e 2, aumenta o risco de uma forma muito considerável. Para terminar, vamos olhar para alguns números. São números que ajudam a sublinhar a seriedade do cancro do ovário e a perceber porque é que a consciencialização é tão importante. Para a população em geral, o risco de uma pessoa desenvolver cancro do ovário durante a sua vida é de cerca de 1 em 68. Este número ajuda-nos a ter uma noção da prevalência da doença. E quando olhamos para o mundo inteiro, o impacto é enorme. Todos os anos há cerca de 125 mil mortes por cancro do ovário. É sem dúvida uma questão de saúde pública global. Este número ajuda a explicar o porquê de ser uma doença tão perigosa. Cerca de 15% dos casos são diagnosticados já no estádio mais avançado de todos. E por que é que isto acontece? Por causa da falta de sintomas iniciais que falamos, o diagnóstico acaba por ser tardio e o tratamento muito mais difícil. E esta frase resume tudo de forma muito poderosa. O cancro do ovário, apesar de não ser o mais comum, é o que tem a taxa de letalidade mais alta de todos os cancros ginecológicos. E a razão é precisamente essa, o desafio do diagnóstico precoce. E isto deixa-nos a pensar numa última questão. Se a doença é tantas vezes silenciosa, o que é que significa realmente estar consciente sobre ela? Talvez signifique conhecer os próprios fatores de risco, dar atenção a sintomas que persistem mesmo que pareçam vagos e, claro, apoiar a investigação para se descobrirem melhores métodos de detecção.